Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estarmos juntos de novo aqui para fazer uma reflexão sobre o nosso cotidiano sob a ótica da nossa doutrina espírita. Então, irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. E a nossa reflexão de hoje será sobre as nossas crianças. Quando nós pensamos em uma criança, nós pensamos naquele ser frágil, puro, inocente, dócil. Agora, quando nós olhamos para uma criança, nós estamos olhando ali para um ser que tem uma facilidade incrível de se alegrar com coisas pequenas, com coisas simples, que tem uma facilidade inacreditável de brincar com qualquer coisa, de se emocionar, de se encantar com as coisas do mundo que para ele, que para ela são uma novidade. No entanto, todos nós sabemos que por detrás desta fragilidade, desta pureza, por detrás existe ali um espírito milenar, um espírito que traz consigo uma bagagem extensa e muitas vezes uma bagagem pesada, pesadíssima. Pois assim são as nossas crianças, seres espirituais que o Criador colocou sob nossa tutela para que nós possamos conduzi-las pelos caminhos da evolução. Estes espíritos colocados sob a nossa tutela, quando chegam lá no começo da caminhada, são crianças dóceis, como falamos, puras, inocentes. Agora, estas crianças, elas, em grande parte, elas têm um ponto de relutância. É muito comum encontrarmos crianças que relutam com as coisas de Deus, que quando os pais as convidam, querem as levar para o seu segmento religioso, seja para o centro espírita, seja para a igreja, seja para a sinagoga, seja lá para qual for o segmento, elas reagem, elas não querem ir. Então as crianças, grande parte delas, tem este ponto de relutância com as coisas de Deus. E é aí que entra a grande missão dos pais aqui na Terra, de conduzi-las, de induzi-las, de introduzi-las neste segmento social religioso. Não importa que esse segmento social religioso ele seja ligado ao cristianismo, ao judaísmo, ao budismo, ou seja lá qual ismo for, mas que seja voltado para a prática do bem e as crianças sejam introduzidas já desde novinhas, desde pequenas. Esta é a missão dos pais e não importa que depois de adultos eles venham a mudar a sua crença, mas a parte principal e o empurrão inicial os pais ali então já deram. E nós, como somos espíritas cristãos, é claro que vamos introduzir, vamos iniciar, vamos induzir os nossos pequenos a um segmento religioso que seja amadurecido nas leis da natureza, nas leis de Deus, nas leis da ciência, que é a nossa doutrina espírita, e somos privilegiados por isso. Agora, nós falamos há pouco lá no início que por detrás de uma criança, daquela fragilidade toda, existe ali um espírito milenar. Então é fascinante, é instigante quando nós pensamos que dentro de um corpinho tão pequeno existe ali uma mente tão antiga, um espírito cheio de conhecimentos, com uma bagagem extensa e que mesmo assim ainda está em evolução. Como é que esses espíritos chegam até nós? Qual o caminho que fazem eles chegarem na condição de nossos filhos? Os espíritos, quando estão lá no plano extrafísico, eles estão em um período de reflexão, um período de preparação.
E é neste período, então, que eles vão, os espíritos, decidir, escolher quais serão as suas provas quando na próxima reencarnação. Como farão aquele caminho novamente que fizeram na vida anterior, mas que erraram e agora vão refazer de novo aquele caminho na condição de acertar. Então eles estão se preparando e idealizando isso, e também nesse período de preparação os espíritos vão escolher quem serão seus pais, seu pai, sua mãe, e essa escolha se dará dentro do grupo da família espiritual. Família espiritual é essa que nós temos, cada um tem a sua, e que ela é por demais extensa. Temos a nossa família espiritual, que uma pequena parte dela está aqui no mundo material, aqui na Terra, conosco, mas a grande parte dessa família espiritual está no plano extrafísico. Então é dentro deste grupo que o espírito vai escolher, fazer a escolha de quem serão seus pais. Uma vez ele escolheu o pai, escolheu a mãe escolhida nesse momento aqui na Terra, um óvulo de uma mulher é fecundada. Começa ali um período de gestação de os 9 meses, e nesse período da gestação o espírito então começa a se aproximar daquela mãe, circundando-a. E essa aproximação durante a gestação tem a finalidade de fazer o estreitamento dos laços entre espírito candidato a filho e espírito eleita para ser a mãe. É muito comum que no período de gestação a mãe tenha sonhos com o seu futuro filho ou futura filha. Nesses sonhos, inclusive, ela consegue identificar que será uma filha, que será um filho, que será uma menina ou um menino. E é nesses momentos de sonho que se dá o encontro entre o espírito candidato a filho e a espírito eleita para ser mãe e para ser pai. Esses encontros, eles também servem para fazer o estreitamento dos laços. Pois muito bem, passa o período gestacional, 9 meses depois, eis que nasce aquela criança. E é somente ali que se dá, então, efetivamente a reencarnação. A partir daí, chegam a nós estes espíritos milenares na condição de filhos nossos, sob a nossa responsabilidade. Então, não é razoável nós considerarmos 100% de inocência em uma criança. Ora, haja vistas que nós vemos nascendo crianças com astúcia brilhante, crianças que desde novinha começam a fazer coisas que os pais jamais ensinaram, ou se tivessem ensinado elas não teriam tempo ainda de colocar aquilo em prática. E também nós vemos crianças que nascem e depois de algum tempo, de pouco tempo, começam a demonstrar um comportamento diferenciado, voltado para a maldade, para a perversidade. E infelizmente nós vemos crianças que depois que nascem, se criam um pouquinho e esse instinto do mal ele fica muito aflorado. Crianças às vezes, infelizmente nos dias de hoje nós vemos crianças com instinto assassino. Instinto assassino. Sob as leis do homem, estas crianças não serão punidas, porque as leis do homem são brandas, mas perante as leis de Deus, que são as leis do universo, sim, estas crianças serão punidas. Estes espíritos terão que pagar centavo por centavo, porque as leis de Deus não deixam passar impune nada, absolutamente nada. E estas punições, elas passam desde uma reencarnação futura com alguns problemas, quanto serem levados antecipadamente. A partir daí, é bastante difícil, muito difícil, para não dizer impossível, para a grande maioria das pessoas que tiveram a sua educação religiosa através das religiões tradicionais, para elas é muito possível, para não dizer impossível, entender Deus quando Ele tira do convívio da família, do seio da família, crianças pequenas. O nosso professor Leon Denisard, nosso querido Allan Kardec, sobre esse tema, ele pergunta para os bons espíritos o seguinte:
está no livro, na questão 199 do Livro dos Espíritos, e ele pergunta então aos espíritos de luz, assim: por que é que muitas vezes a vida é interrompida na infância? E os espíritos de luz então lhe respondem: a duração da vida da criança pode ser para o espírito que está encarnado nela o complemento de uma vida interrompida antes do término devido. E ainda, a sua morte é muitas vezes uma provação e expiação para os seus pais. Então, a partir daí, nós vamos vendo a grande responsabilidade que nós temos de receber aqui, como nossos tutelados, estes espíritos, a nossa condição de encaminhá-los. Agora, sobre as crianças que partem, nós temos colônias espirituais no espaço aéreo do Brasil e temos uma colônia espiritual muito específica chamada Lar da Bênção. E esta colônia ela tem a finalidade de receber crianças recém-desencarnadas que para esta colônia vão. E lá nessa colônia nós vamos ter lá espíritos que estão em preparação para a maternidade responsável ou paternidade responsável, e esses espíritos então vão receber o espírito das crianças recém-chegadas, vão abraçá-los, vão tratá-los, vão curá-los e depois enviá-los para o convívio na sua grande família espiritual. Então, esse período, esse processo da retirada de uma criança, quando um pai, uma mãe perde um filho muito recente, é a perda mais dolorosa que pode existir. De todas as dores, essa é a mais dolorosa, sem dúvida nenhuma, para o espírito encarnado aqui na face da Terra. E quando alguém fala para uma mãe que perdeu o filho, para o pai que perdeu o filho, quando alguém vem e ele diz que ele foi retirado, foi levado para o céu porque Deus estava precisando de mais anjos ao seu redor. Esta, sem dúvida nenhuma, isto é um afago verbal, mas é um remédio muito fraco para amenizar, para ajudar a curar aquela ferida que está aberta ali em função do luto. Então, aí que entra a doutrina espírita, nos trazendo esta consciência. A consciência de que esses espíritos que chegam para nós, eles têm toda uma missão, tiveram toda uma preparação e, inclusive, a partida antecipadamente não é uma exceção. Também passou pelas escolhas deles. E como falou Allan Kardec, como falaram os espíritos para Allan Kardec, trata-se de vidas que foram abreviadas antes do tempo e, na grande maioria das vezes, provas e expiações para os seus pais. Então, a partir daí, nós vamos entendendo que a reencarnação, ela se dá, o nascimento, ele se dá muito antes da reencarnação, ele já se dá ainda lá na preparação. E aí nós vamos também compreendendo por que é que muitos casais jovens, noivos, quando estão para se casar, então eles já têm aquele plano, aquela ideia, vamos ter 2 filhos, vamos ter 3 filhos, vamos ter um filho. Eles já têm isso porque a intuição, esse contato, essa preparação espiritual já lhes indicou que assim será. Agora, diante de tudo isso, o mais importante é que nós tenhamos a consciência de que esta função de pais e filhos aqui na Terra, ela é apenas e simplesmente em função das relações biopsicológicas do mundo, porque na verdade nós somos todos irmãos. Os pais são os irmãos mais velhos. E estes irmãos mais velhos é que recebem a incumbência do pai maior de abrigarem, acolherem e conduzirem os seus irmãos mais novinhos que chegam para fazer a caminhada. Então, na verdade, nós somos
todos irmãos, e os pais são os irmãos que terão esta responsabilidade de conduzir os seus irmãozinhos mais novos pelos caminhos da luz, caminhos nos quais eles possam estar conectados com Jesus e nesta conexão eles consigam ouvir as palavras de Jesus quando diz: deixem vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que a paz do Mestre esteja no coração de cada um e que assim seja.